daí a gente generaliza as D dimensões e introduz o conceito de dualidade. Dualidade, para na semana que vem a gente trabalhar a parte do cálculo exterior, derivada exterior, contração, falar dos operadores diferenciais, porque a partir das formas diferenciais a gente pode gerar todo o cálculo diferencial com os operadores de gradiente, proporcional, de divergência, todas aquelas relações, todos aqueles operadores, laplaciano, eles saem do cálculo conforme. Então, vamos voltar aqui ao nosso caso em duas dimensões e nós estamos trabalhando com duas dimensões euclidianas. Claro que a gente pode fazer também para duas dimensões unívocas, vamos fazer primeiro para duas dimensões euclidianas. Então, de duas dimensões euclidianas, nós vemos que nós estamos trabalhando, por exemplo, com um sistema de coordenadas cartesianas, x e y, mas em princípio, né, eu posso chamar essas coordenadas, vamos chamar essas coordenadas cartesianas, né, de coordenadas x e y. As coordenadas cartesianas para nós são x e y. Claro que a gente pode, se quiser, fazer uma mudança de coordenadas, passar para coordenadas generalizadas, curvilíneas, coordenadas psi, que são função, claro, de x e de y. Posso passar por um conjunto de coordenadas, que podem ser coordenadas polares, coordenadas parabólicas, coordenadas elípticas, de um sistema de coordenadas, né? E nós sabemos, por exemplo, que os elementos diferenciais das coordenadas, né, eles se transformam. A gente pode escrever dessa forma o dxi, né? Ele se transforma desse modo. Nós podemos escrever dxi como sendo dxi dxj e dxj. Então nós temos essa matriz aqui, que é a matriz que faz a transformação, né, das diferenciais, as coordenadas curvilíneas expressas em função das coordenadas cartesianas. E, se quiser, a gente pode também pegar as derivadas, né, em relação às coordenadas curvilíneas, né, e usando a regra da cadeia, eu posso colocar assim, dxj, pode também fazer a transformação, usando a regra da cadeia, que derivar em relação a si é derivar em relação a x e depois derivar x em relação a si. Então, as diferenciais das coordenadas e as derivadas em relação às coordenadas, elas se transformam em duas matrizes que são opostas, que são inversas umas das outras, né? Essa matriz aqui, essa aqui seria a matriz jacobiana e essa aqui seria o inverso dessa matriz. Quer dizer, a relação entre essas matrizes aqui, que se eu estou escrevendo essa relação aqui, eu posso escrever essa relação desse modo. R e J dxj. Então, RJ é a derivada de si em relação a xj. Essa matriz aqui, vamos chamar ela uma matriz S e J de dxj. Essa matriz S e J é a derivada do xj em relação. Então, se eu fizer o produto dessas duas matrizes, se eu pegar R e K vezes S e KJ, então, seguindo aqui a nossa definição, né? O R e K é a derivada de si em relação a XK. E o SKJ, né? É a derivada do XJ, a derivada do XJ em relação a esse K. Derivada de si em relação a XK. Exatamente. O SKJ é a relação, é a derivada em relação
eu tenho isso aqui, a derivada do xi em relação ao xj, e a derivada do xj em relação ao xk. Eu vou colocar assim, que a derivada em relação ao xj, se fizer isso que é essa operação, dxi, dxk, dxk, xi, xj, então isso aqui cancela, não para isso aqui as coordenadas são independentes, então isso aqui me dá a matriz, a identidade. Então, dxi, dxk é essa matriz aqui. Então, é o R e K. Agora, aquela matriz ali, eu tenho dxk em relação a dxi, dxk seria isso aqui, seria o S JK. Isso aqui é isso aqui, certo? Dxk, pela nossa prescrição, essa é a coluna fica aqui no J e ali no I, a derivada embaixo. Então, eu estou derivando, isso aqui é K, isso aqui é J. Então, esse objeto aqui, essa JK, é a mesma coisa que S transposto. Posso substituir isso aqui pelo S transposto KJ. E isso aqui, então, está dando para mim a identidade. Isso aqui é óbvio que é identidade. Essa identificação aqui nos coloca aqui o S transposto. Então a gente vê que, na verdade, né, a matriz S transposta é o R-1. Ou seja, em termos matriciais é R, S transposto igual a identidade. Então, S transposto é igual a R-1. Então a matriz S, na verdade, é a matriz R a menos 1 transposta. Que é o que reproduz para a gente o conceito, né, de transformação dual. Quando eu faço, quer dizer, a diferencial e a derivada, elas vivem em espaços que são dual um do outro. Na álgebra linear a gente sabe que os vetores de um espaço e os funcionais lineares desse espaço nos reais, os funcionais lineares e os vetores originários estão em espaços duais. Então, o espaço dos funcionais lineares é o espaço dual do espaço vetorial original. Todo espaço vetorial V tem um espaço associado a ele, que é o espaço dual. Esse aqui é o espaço dos vetores, vamos chamar de Y, e esse aqui é o espaço dos funcionais lineares. Os funcionais lineares, gente, funcional linear X com J, o ângulo é I, e dá o delta de J. Então, quando eu transformo essa base aqui, ela é transformada automaticamente pelo inverso do transposto. Então, isso mostra claramente para nós que a diferencial e a derivada, como a gente já esperava, elas moram em espaços, que são duais um do outro. Quando eu faço a transformada de coordenadas, o diferencial e a derivada reagem por matrizes que são semelhantes. Então, isso aqui, esse S é o R, menos 1 transposto de J. Então, eu posso escrever também, se quiser, como sendo R menos 1, J é 1, dxj. Só estou colocando isso para lembrar a vocês o seguinte, que as diferenciais das coordenadas e as derivadas em relação às coordenadas, elas se transformam junto da mesma forma que os vetores. Quando eu pego um vetor e faço uma transformação de rotação nos eixos coordenados, esse vetor se transforma. Então, esses objetos aqui também podem servir de base. Eu vou usar daqui a pouco esses objetos aqui como sendo as bases para a gente expressar os vetores do espaço. Mas vamos em frente, então só estava querendo relembrar esse fato para vocês. Nós temos que duas dimensões, os objetos que nós definimos interessantes para nós, que de acordo com o grupo de rotação, a propriedade deles de acordo com o grupo de rotação são o escalar, os vetores, e nós definimos também os tensores de rank 2. Mas nós vimos que um tensor de rank 2 ele pode ser recomposto numa parte simétrica e numa parte antissimétrica. Terminado mais ou menos aqui. Aí vimos que esse objeto simétrico
ele pode ser decomposto numa parte simétrica, de traço nulo, mais o escalar correspondente ao traço. E a parte assimétrica, ela podia ser escrita como epsilon i j vezes um certo escalar φ, onde esse escalar φ nós tínhamos visto era o S12 menos T12 menos T2. Então nós temos visto um tensor simétrico, né? Tem três componentes, tirando o traço, tem duas componentes aqui, uma componente aqui 3 e uma componente aqui 4. Então, as 4 componentes do tensor se distribuem assim. Então, nós vimos que em duas dimensões, né, o tensor antissimétrico, ele pode ser escrito como sendo o tensor de Euclídea naquela dimensão, vezes esse escalar aqui. Nós tínhamos visto que T12 menos T21 não altera sobre rotações. Quando a gente faz rotações, esse objeto aqui fica variando. Então, eu tenho, vamos chamar esse escalar de aqui, vamos chamar esse escalar, para não fazer confusão, vamos chamar esse escalar aqui de aqui. Esse escalar de aqui. Então, nós vimos que no espaço dos tensores simétricos de rank 2, a parte antissimétrica, ela tem menos componentes, na verdade ela tem uma só componente, mas ela é equivalente a um escalar. Se nós pegássemos agora um tensor completamente antissimétrico, um outro tensor de rank 3, quando eu pegasse agora um tensor W de rank 3, o que significa um tensor completamente antissimétrico? Um tensor completamente antissimétrico significa que cada transferência, cada troca que eu fizer de índices consecutivos tem um sinalmento. Então, se esse tensor aqui é completamente antissimétrico, ele tem essa propriedade. WJ é menos WJIK, que por sua vez é menos WI KJ. Sempre que eu trocar índices consecutivos, né, trocar esse com esse, deixando esse parado, troca de sinal. Trocando esse com esse, deixando esse parado, troca de sinal. Então, por exemplo, eu posso agora, se eu quiser trocar esse K com esse I, eu vou trazer o K de cá para frente. Quando o K passar pelo J, tem uma troca de sinal. Aí o K é esse aqui. Agora, quando o K passar pelo I, como tem antissimetria aqui também, isso aqui vai ficar mais K e J. E assim vai. Então a gente pode determinar todas as propriedades, qualquer permutação de índice vai estar ligada a essa aqui, a menos de um sinal. Sinal mais ou um sinal menos. Então, eu posso fazer mais coisa. Então, tem W, I, J, K, W, J, K, I, W, K, J. Esse aqui, J, K, I. Né? Se eu trocar esse K para cá, ele tem um sinal menos. Aí eu trago o I com J, ganha outro sinal menos. Então, o sinal aqui no final do dia é mais. Então, eu tenho que WJK é igual a WJKI, que é igual a WKJ, que é menos WJK, menos WIKJ e menos WKJ. Então, ele tem essas propriedades de simetria a partir daquilo que nós chamamos na simetria uma completa simetria. Ele é assimétrico aqui, é assimétrico em toda a troca de par de índices consecutivos. Então, é claro, um tensor como esse, em duas dimensões, esses índices em duas dimensões podem correr de 1 a 2. Então, é claro, se eu colocar aqui W1, 2, quer dizer, ou os três índices são iguais, então eu posso ter W1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1 e assim vai. Sempre que houver dois índices iguais, qualquer que seja, quaisquer que sejam eles, fatalmente ele vai dar zero, porque se eu tiver dois índices iguais, eu posso sempre levar um índice ao outro. E aí, sempre que os dois índices ficarem consecutivos, se eu tiver algo do tipo WI e K,
Isso aqui pela troca, quer dizer, ele é antissimétrico nesses dois índices, então eu troco I com I. Ele troca de sinal. Mas ele cai na mesma coisa, quer dizer, W112 é menos W112. Então dá zero. Então toda vez que tiver qualquer parte de índices iguais, ele vai dar zero. Então um tensor completamente antissimétrico, ele tem que ter sempre todos os índices diferentes. Isso é o que a gente chama de tensor completamente antissimétrico, não é parcialmente antissimétrico. Quando eu dei a tarefa para vocês pensarem em casa na semana passada, eu tinha deixado um exercício, que era mais ou menos isso, um tensor TIJK, que era antissimétrico só nesses dois índices. Então, ele não é completamente antissimétrico, é só se eu trocar esses dois. Então, claro, em duas dimensões, esses dois índices nunca vão ser iguais. Eu posso ter T1, como eles são antissimétricos, esses dois índices, esse cara nunca pode ser 1, esse cara aqui só pode ser 2. Aí, claro, aqui pode ser 1 ou pode ser 2. Eu não tenho nenhuma propriedade que elimine esse T2, porque eu não tenho antissimetria aqui. Então, quando eu fixei esse 1, esse aqui só pode ser 2. Agora, esse aqui pode correr 1 a 2. Do momento que eu fixei esse aqui igual a 2, esse aqui só pode ser 1. Aí, esse aqui pode correr para 1 ou pode correr para 2. Beleza. Agora, esse cara aqui, com 2, a antissimetria faz com que esse cara aqui difira desse a menos. Então, essas duas componentes, elas são identificadas a menos de um sinal. Agora, esse cara aqui, a mesma coisa. Esse cara aqui tem 1, 2, 1. Então, esse 1, 2 é menos 2, 1, os primeiros índices. Então, na verdade, esse tensor, que poderia ter 4 componentes, que ele teria 2, 3, 2, 4, teria 8 componentes. Devido à antissimetria aqui, ele passa a ter duas componentes independentes. Então, as duas componentes independentes seriam T1, 2, 1, por exemplo, e T1, 2, 2. Eu escolho uma dessas ou uma dessas, para serem independentes. Então, reduzir bastante, mas não é um tensor completamente antissimétrico. Agora, se eu tiver um tensor completamente antissimétrico de rank 3, então se eu tiver agora um TJK, que seja antissimétrico, se eu trocar aqui, ou se eu trocar aqui, ele não pode nunca ter índice nenhum igual. Então, esse cara aqui, se for 1, esse cara nunca pode ser 1, só pode ser 2. Mas o que vai sobrar para esse miserável? Só vai sobrar para ele ser 1 ou 2, porque eu tenho 2 dimensões. Então, se ele for 1, eu trago esse 1 para cá, trocando o sinal. Mas aí T1, 1, 2 é menos T1, 2, tá certo? Então, fatalmente, se o tensor for completamente antissimétrico e tiver um rank maior que 2, ele vai ser necessariamente duplo. Então, em duas dimensões, a gente consegue ver que um tensor completamente antissimétrico de rank 3 em diante, ele necessariamente é zero. O tensor de rank 2 é esse aqui. Se ele é completamente antissimétrico de rank 2, ele não é zero, mas ele corresponde a um escalar. Então, em vez de ter, ele poderia ter 4 componentes, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Mas devido à antissimetria, 1, 2 é menos 2, 1. Mas 1, 1 é 0, 2, 2 é 0. Então só sobra uma componente. Então o que a gente viu em 3 dimensões, em duas dimensões, um tensor completamente antissimétrico só pode ter até 2 índices, só pode ter rank 2. Então, nós estamos agora nos detendo na classe, tá? Nós estamos nos restringindo à classe de tensores completamente, totalmente antissimétricos. Então, os tensores completamente antissimétricos, eles nunca podem ter nenhum par de índices iguais. Os dois índices, todos os índices têm que ser diferentes. Claro, se eu tiver em 3 dimensões e ele for completamente antissimétrico, se aqui é 1, aqui é 2, aqui ainda sobra a possibilidade de 3. Mas mais nada, os 3 índices são diferentes. E os 3 só podem correr de 1 a 3. Então a única componente que sobra é essa. Então eu começo a ver que se eu estou em D dimensões, o tensor completamente antissimétrico mais alto que eu posso escrever, ele vai ter que ter D índices, porque ele tem que ter todos os índices diferentes. Então necessariamente tem que ter D índices. Então, vamos generalizar já. A classe de tensores completamente antissimétricos em D igual a 2,
ela se restringe a ter rank menor ou igual a 2. Então, rank 0, escalar. Rank 1, um vetor. Rank 2, um tensor antissimétrico, uma matriz antissimétrica, 2 por 2, ela depende só de um escalar. Na verdade, ela é um escalar. Nós vimos na aula passada que uma rotação não transforma esse objeto. Então, o que caracteriza então, a classe dos tensores completamente antissimétricos é essa limitação. Eu tenho uma classe limitada, eu nunca posso extrapolar o rank maior do que a dimensão do espaço. Isso não acontece nos tensores simétricos. Tensor simétrico eu posso colocar quantas componentes eu quiser. Se esse cara aqui é S e J, eu posso colocar posso colocar 2. Claro que o 2 é igual a 2, mas vou ter o 2. Se eu tiver em duas dimensões, eu posso pegar se o cara for simétrico, S, J, K, L, não tem problema nenhum. Se ele for simétrico, eu posso botar 2, 2, 2, 2. O que quiser, todos os índices podem ser iguais, 3 podem ser iguais, não tem nenhuma restrição porque ele é simétrico. Então a classe de tensores simétricos ela é muito limitada. Na verdade, ela tem uma tensão infinita. Eu posso colocar tensores simétricos no rank que eu quiser, que a propriedade de simetria não vai parar aquele vetor no certo rank. Então, os tensores antissimétricos são mais interessantes porque eles são limitados à dimensão do espaço. Então, isso é o que nós chamamos de uma treforma. Então, eu estou misturando os tópicos aqui. Vamos agora para D dimensões. Então, isso aqui depois a gente vai entender por que eu escrevi aqui, esse lembrete assim, no início da aula. Então, suponhamos que eu esteja no espaço de D dimensões. No espaço de D dimensões, claro, eu posso definir escalar, posso definir um vetor, em princípio, posso definir um tensor antissimétrico de rank 2. Então, isso aqui é uma matriz antissimétrica em D dimensões. Uma matriz antissimétrica, claro, nós sabemos, ela tem toda a diagonal zero. Ela é D por T. Essa turma daqui é igual a essa turma aqui, a menos de um sinal. Então, o número de elementos independentes está todo aqui em cima. É aqui que se localiza o número de componentes independentes. E essas aqui de baixo são menos essas. Então, eu tenho D2 elementos menos a diagonal D, que é toda zero, sobre 2. Então, o número de elementos independentes está todo aqui. Então, se eu tiver em duas dimensões, 4 menos 2, 2 por 2, dá uma componente independente. Olha lá, uma matriz antissimétrica 2 por 2 tem uma componente. Se eu tiver em 3 dimensões, 9 menos 3, 6 por 2, 3. Uma matriz antissimétrica 3 por 3, ela tem sempre essa forma. Alfa, beta, gama, menos alfa, menos beta, menos gama. Então, ela tem 3 elementos independentes. Então, esse objeto que está aqui, D2, D menos 1 sobre 2, o número de componentes independentes desse objeto aqui é D menos 1 sobre 2. Isso aqui nada mais é que combinação de D tomado DAP, né? Que a gente escreve assim, D2. Essa combinação D e DAP. Quer dizer, D2, dois elementos, somados 2 a 2. Por quê? Porque dos D índices, eu vou escolher 2. Mas eles nunca são iguais. Então, nunca podem ser iguais. Então, eu vou ter uma combinação, né, de 2 elementos, dos D elementos, eu vou tomar 2. E a ordem não importa. Não seria um arranjo, seria uma combinação. Se eu agora tiver um índice a mais, eu vou ter que pegar dos D elementos 3 a 3. Os 3 têm que ser diferentes, porque a antissimetria total ela impede que dois índices tenham o mesmo valor. Então, eu vou sempre pegar dos D valores dos índices, eu vou tomar grupos de 3 valores distintos. A ordem é muito importante. Então, eu vou ter uma combinação de D elementos tomados PV. Então, o número de elementos de uma P-forma, o que é uma P-forma? É um tensor completamente antissimétrico de rank P. Então, seria um tensor assim. Ele tem P índices. Então, ele tem um índice I1, um índice I2 e um índice IP. Tem P índices. Cada índice I1, I2 e IP, claro, estou em D dimensões, vai variar de 1 até D.
Então, desses D elementos, eu vou tomar sempre P elementos. Então, o número de componentes independentes de uma P forma é D, PP, ou seja, D fatorial sobre P fatorial menos P fatorial. Claro que esse caso aqui é um caso dos dois que a gente tinha feito aqui, é um caso particular. Então, uma P forma é isso. Basicamente, da maneira mais simples possível, eu tomo um espaço de D dimensões e eu vou considerar todos os tensores que têm rank P, P índices. E que esses P índices têm propriedade completa de antissimetria. Então, sempre que eu trocar dois índices vizinhos, I1 com I2 ou I2 com I3, mantendo todos os outros no lugar, eu tenho esse momento. Então, isso me dá uma total antissimetria. Isso aqui faz com que uma componente e um índice possa ter o mesmo valor que outros. Os índices têm que correr todos diferentes. Então, é claro que a forma máxima que eu vou poder pegar, ela vai ter um elemento também. Se eu pegar uma D-forma, só estou em D dimensões, então o meu P ele vai ter que ser menor ou igual a D. Máxima P-forma que eu posso construir em D dimensões é uma D-forma. Claro, uma D-forma, D a D vai dar 1. Então, toda D-forma ela é equivalente, no fundo, a um escalar. Então, só vai ter uma componente. Se eu pegar um objeto que tenha D índices, né? Se eu estou em 3 dimensões, eu vou pegar no máximo, entendeu? Os 3 índices têm que ser diferentes. E um índice pode ser igual. Então, eu não posso pegar T1, 2, 3, claro. Posso pegar 2, 3, 1, 3, não importa. Eu vou ter permutações desses 3 índices, mas a componente é a mesma. T1, 2, 3 é igual a T2, 3, 1, que é igual a T3, 2, 1. Que é igual a menos T2, 1, 3, que é igual a menos T1, 3, 2, que é igual a menos T2, 1, 3. Então, está tudo aqui. Então, uma única componente é essa aqui. Essa componente aqui é um único número. Então, a gente vai ver que sempre a D-forma em D dimensões, ela cai no escalar. Devido às relações que nós conhecemos, das propriedades da análise da combinatória, nós sabemos que a combinação de D elementos P a P é igual à combinação de D elementos D menos P, D menos P. Porque isso aqui é D fatorial sobre D fatorial, D menos P fatorial. Isso aqui é D fatorial sobre D menos P fatorial, P fatorial. Então, esse número é igual a esse. Então, uma P forma e uma D menos P forma, elas têm ranks distintos. Esse objeto aqui tem rank P, ela tem P índice. Esse objeto aqui tem D menos P índice, então os ranks são distintos. Mas o número de componentes independentes é o mesmo, ou seja, a dimensão do tensor, na verdade, é a mesma. Então, esses tensores são chamados de tensores duais. É o conceito de dualidade. Então, esses objetos aqui são, quer dizer, a gente introduz o conceito de dualidade. Vamos introduzir menor, mas tensor, por enquanto vamos dizer só que eles têm o mesmo número de componentes. Então, o número de componentes é o mesmo. Então, se eu pegar, por exemplo, se eu estou em 4 dimensões, se eu pego, como eu estou em 4 dimensões, se eu pego uma uniforma é um vetor. Se eu pegar uma 3 forma, eu tenho um elemento, um tensor completamente antissimétrico com 3 índices. Então, os 3 índices não podem ser iguais. Então, se esse cara aqui for 1, esse cara for 2, esse cara pode ser 3. Se esse cara for 1, esse cara for 2, esse cara pode ser 4. Se agora, esse cara for 2, esse cara for 1, esse cara aqui só pode ser 3 ou 4. Mas esse cara aqui, T2, 1, T1, 2 é a mesma coisa. A menos de ensinar, eu não preciso nem escrever. Então, T1, 2, aí eu poderia botar 3, T2, 1, 4. Mas aí o cara é desse, então vou omitir. Agora, a outra possibilidade seria T1, 3. Não pode, só pode ser 2. Mas aí, claro, esse cara aqui é uma permutação desse. É só trocar esse com esse que eu ganho esse no sinal trocado. Então, essa combinação está fora. Os 3 índices, né? Sendo diferentes, eu vou poder 1, 2, 3, 2, 4,
2, 1, 3, 4, 2, 3, 4. Na verdade, vocês podem ver que se eu pegar um tensor de rank 3, completamente simétrico em 4 dimensões, essas são as 3 componentes independentes. As 4 componentes independentes. Então, essa 3 forma, ela também vai ter 4 elementos, vai ter dimensão 4. Na verdade, ela tem 4 elementos independentes, como o vetor. Foi não? E todos iguais também? Quanto foi? Todos iguais, Aí não pode ser antissimétrico. Porque justamente a propriedade de antissimetria, de completa antissimetria, ela te obriga a ter todos os índices diferentes. Você nunca pode ter uma configuração que tenha pelo menos 2 índices iguais. Então você imagina que você esteja em 1000 dimensões. Vamos supor que ele é igual a 1000. Ele é igual a 10 elevado a 3. Aí você pega um tensor de 8 índices. I, J, K, L, M, N, P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma 8 formas em 1000 dimensões. Se você disser, eu vou pegar esse tensor aqui, T1, tem 1000 dimensões, então vou botar aqui. Elemento 1, 2, K que eu vou pegar igual a 138. Pegar o elemento L igual a 545. Pegar o elemento N igual a 1000. Pegar o elemento N igual a 999, pegar o elemento P igual a 382 e pegar o elemento Q igual a 1. Fazendo. Você traz esse para cá? Não, você pode trazer esse 1 para cá, vai colocar esse 1 junto com os, vai passar por aqui dá um sinal menos, por aqui dá outro sinal menos, fica mais, por aqui dá outro sinal menos, por aqui dá outro, fica mais, por aqui menos, por aqui mais. Então você vai trazer esse índice 1 daqui até aqui. E não aconteceu nada, o sinal final é mais. Mas agora, T1, 1, blá blá blá, é menos T1, 1, blá blá blá. Então dá zero. Então, não importa, se você tiver 2 índices iguais, um aqui e outro lá, na Indochina, dá zero. Deixa ser igual. Então, essa é a característica de uma performance. De um tensor que é completamente antissimétrico. Em qualquer dimensão. Se eu estou em D dimensões, eu posso, tensores completamente antissimétricos não podem ter range superior a D. O range máximo, o número máximo de índices que ele vai ter é D. Então isso é interessante porque você tem uma classe finita, né, de categorias, de formas e de dimensões. Os tensores simétricos não, eles te deixam, você pode viajar até onde você quiser. Eles não têm uma ligação direta com a dimensão do espaço e tempo, mas a P-forma não, ela mede o espaço e tempo. Se eu estou em D dimensões, eu só posso ter forma até índice D. Então você tem uma relação que te estabelece que o rank, né, da P-forma, que a gente chama de T, que é o número de índices, P, ele tem que ser menor. Então cada dimensão ela é caracterizada por uma classe finita de P-formas. E aí, claro, por enquanto nós estamos vendo a forma como. Opa, isso aí é uma morte, boy. Deixa eu ver se aqui pode mandar ele vai. Ah, tá pertinho. Seria perigoso, né? Ele está ávido para indicar o vídeo.